Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele esse amor, essa gratidão imensa, né? A cruz que está aqui atrás, ela simboliza o símbolo máximo do cristianismo, porque foi através dela, desse madeiro, que Jesus entregou a vida dele por amor a muitos, né? Um amor sacrificial, um amor ágape, um amor verdadeiro ao ponto de entregar a vida pelo outro. Que amor é esse, né? É através desse amor que nós nos alimentamos todo dia da tua palavra. Ele deixou o manual da vida, o manual do fabricante para a gente, e a gente procura se alimentar através dela. Hoje nós estamos em Josué, capítulo 11. Vamos ver aí mais uma conquista de um território para a honra e glória do Senhor, através do seu servo Josué. E a gente não está gravando ali fora hoje, que está ventando muito, né? E a gente resolveu aqui gravar aqui dentro de casa, né? Independente do cenário, o mais importante é a palavra de Deus ser pronunciada, anunciada, né? Que o evangelho de Deus cresça, que a exaltação, a adoração venha para o nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente diminua cada dia. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Amém? Diz assim o texto: outras vitórias de Josué. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa de Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás, e os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente com eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já arretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada e seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou, e a todos os despojos destas cidades, e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir,
de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Nequebe, toda a terra de Gozém, as planícies, Arabá, a região montanhosa de Israel, com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdote alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. É interessante esse contexto para a gente poder enriquecer um pouquinho o nosso devocional, que Azor era mais temível do que todas as cidades anteriores. Localizada a 16 quilômetros ao norte do mar Quinerete, chamado posteriormente de Mar da Galileia, Azor compreendia uma área pelo menos 800 quilômetros quadrados, comparados aos aproximadamente 28 quilômetros quadrados de Jericó. Era cercada por muralhas enormes e um fuso fortificado. A conquista de Azor era essencial para o domínio da região norte de Canaã. Escavações arqueológicas recentes em Azor descobriram várias construções cananeias. E aqui, a partir do versículo 19, que a gente fala que não houve cidade, né, que fizesse paz, diz aqui que instrumentos de julgamento. Quando Deus prometeu a terra a Abraão, não ordenou a expulsão nem a destruição de seus habitantes, pois na época a iniquidade dos amorreus ainda não havia enchido a medida. Está lá em Gênesis 15:16. Durante vários séculos, Deus foi paciente com os habitantes de Canaã, dando-lhes inúmeras oportunidades de se arrependerem. No entanto, apesar do testemunho de Israel, do Deus único e verdadeiro, e as advertências com a destruição de Sodoma e Gomorra, o pecado, a rebeldia e a depravação dos cananeus persistiram, até que lhes sobreveio o julgamento de Deus. O Senhor usa vários instrumentos de julgamento. No caso dos cananeus, foi o exército de Israel. E a gente vê aqui os anaquins, né, que também fala que não sobrou um anaquim, são aqueles gigantes, né, que atormentou ali o povo de Israel ali uns 40 anos antes, e Deus também veio sobre eles. Então a gente vê aqui nesse contexto, né, a conquista, né, de Josué sobre os territórios inimigos, sabendo que Deus havia dado inúmeras oportunidades a esse povo. Sim. Mesmo quando destruiu Sodoma e Gomorra, você vê que a persividade do povo ainda continuava, né, porque o povo tem um coração propenso, uma vida propensa a satisfazer a vontade da carne, e às vezes isso ocorre de uma forma exacerbada, né? Não consegue reconhecer. O diabo ele vem cegando a muitos. E o pior de tudo é que as pessoas sempre pensam que não vai acontecer com ela, porque eles viram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, só que eles poderiam tirar aquilo como exemplo, né?
Não, eu não quero que a nossa cidade seja destruída daquela forma, eu não Eles quero que o poderiam ter juízo de sido Deus sábio, venha. né? Eles Poderia ter. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Por que as pessoas às vezes não se cuidam, fazem coisas que não devem e caem muito no erro? Porque elas pensam, comigo vai ser diferente, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe falava pra mim, olha, não faz isso, porque isso dá isso, 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 isso. Aí eu pensava assim comigo, eu vou mostrar pra ela que comigo vai ser diferente. Aí eu... E a pessoa, ela acaba deixando se levar pela multidão. Porque fulano faz, isso acaba se tornando algo comum e normal no seu meio. Sim. Mas você vê aí, né, o resultado disso, de um rei que é vencedor, né, que se absteve da multidão, que foi um com seu líder, que buscou fazer a diferença, não deixar se levado pela multidão, vencendo agora outros territórios. Ele também venceu ali esse território de Baal, de Gad, né? Baal Gad, que ficava em Hermon, no vale de Hermon, e Gad era um deus da fortuna, o qual eles adoravam, né? Um deus de D minúsculo. E assim, a gente vê que o único Deus que provedor, Jeová Jireh, né, que provém tudo na nossa vida, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Rodolfo, você está falando que então essa é uma filosofia de vida, que vocês só seguem a isso e excluem as demais pessoas que não creem nisso? Não, de forma alguma. A gente tem que saber lidar com os diferentes, né? Tem pessoas que não creem, né, no Senhor Jesus, tem pessoas que seguem outras filosofias, outros estilos de vida, mas não é por conta disso que nós vamos deixar de se relacionar com elas, de ter contato e respeitar a opinião do outro, né? Nós não podemos ser avarentos, egoístas. Porque como que você vai demonstrar amor pela vida se você não se relaciona com as pessoas? Né? E o que acontece muito é isso, né? Nos dias atuais, porque você vai montando muros, né, cercos à sua volta e você vai expelindo as pessoas. E isso impede muitas das vezes né, da própria pessoa às vezes se relacionar com o seu Criador, porque ela não conhece a verdade, né? E a palavra que liberta, assim como um dia também eu não conheci. E se a gente não dá um testemunho de uma pessoa sendo assim egocêntrica, uma pessoa que não tem a empatia, aí a pessoa fala assim, mas por que eu vou seguir, né, essa vida de devoção, de devocional, de busca diária da palavra, sendo que fulano que traz essa mensagem não é assim, né? Então é uma cautela, né? Algo que a gente precisa ter na nossa vida para quê? Para vencer as batalhas e conquistar o território dos inimigos, porque também nós estamos nessa batalha, nós também estamos nessa missão, né? Jesus disse em Mateus 28:19, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação do século. Então há uma chamada sobre a minha e sobre a sua vida, né? E nós vamos conquistar esses territórios, porque também Jesus disse, né, Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não prevalecerão contra ela. Quem está no ataque? Somos nós que vamos abrir a porta do inferno, vamos saquear aí essas vidas que estão no mundo, que estão passando por esses tormentos, e vamos trazer ela para Jesus Cristo, né? Nós vamos conquistar o território e trazer as vidas, né, para Jesus, não exterminar ninguém. O intuito é de salvar vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença, para agradecer ao Deus pelo dom da vida, pelo privilégio, Senhor, de mais um dia, Senhor, estarmos na Tua santa presença, aprendendo, Senhor, desse maná, esse pão fresquinho do céu que é a Tua palavra, que nos ensina, que nos capacita, Senhor, dando estratégia, dando sabedoria para conquistar, para abençoar vidas, papai. Que assim a gente também possa, Senhor, ser como Josué, conquistar os territórios que estão com os inimigos, que estão adorando outros deuses que não sejam o Senhor, Pai. Nos usa, nos capacita nessa semana, dando uma semana de vitória, uma semana que a gente possa se chegar mais diante do Senhor, uma semana que a gente possa trazer vidas para o Senhor Jesus. Nos ensina o caminho que devemos andar, ó Pai, porque se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui no próximo capítulo 12 de Josué, aprendendo mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Amém? Jesus.
Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe sua vida. Shalom!